Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, que mais uma vez está nos permitindo cultuar o nome dEle, meditar na sua palavra, e juntos, irmãos, na mesma comunhão, na mesma fé. Graças damos ao nosso Pai, que tem mantido em nós o fôlego de vida. E nós aproveitamos este fôlego de vida para também louvar e adorar o nome dEle, para nos prostrar diante da grandeza dEle e também pedir a Ele o socorro. Estamos mais uma vez juntos neste culto para assim fazer em nome de Jesus. Muito bom estar com vocês, irmãos. Nossos espíritos estão ligados, nossas mentes estão ligadas uns aos outros. Eu louvo a Deus por isto, porque Ele tem mantido cada um de nós presos a Ele e também unidos uns aos outros. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Curva a sua cabeça nesse instante. Juntos vamos orar. Pai bendito, Pai santo e maravilhoso, Deus eterno, soberano e majestoso, infinito na tua grandeza, na tua misericórdia, nosso Criador, Espírito eterno, Espírito de vida, nosso Pai celestial. Rendemos-te graças, Senhor, por manter em nós ainda o fôlego de vida. Louvado seja o Senhor, porque tem sido nosso mantenedor, tem sido nosso provedor, tem sido nosso Pai, tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Pai querido, por mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos feito caminhar em passos largos, firmes sobre a rocha. Graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em tudo. Glória seja dada ao teu nome. Louvores sejam entoados ao teu santo e bendito nome, Deus eterno. Rogamos, Senhor, nesse instante a presença maravilhosa do teu Santo Espírito em nós. Que a tua palavra seja, Senhor,
por Ti enviada aos nossos corações, que ela encontre lugar em nossos corações. Pai eterno, nos abençoe nesta noite, mais uma vez, com o entendimento da Tua palavra. Receba os nossos louvores e as nossas orações. Em nome de Jesus, eu assim oro e agradeço. Amém. Deus seja louvado, glória seja dada ao nosso eterno e bondoso Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, em João 14:16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Isaías 33, dos versos 1 aos versos 6. Palavra que é viva, eficaz e atual. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da Tua voz, os povos fogem. Quando Te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo, como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento dos templos, a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém. Eu saúdo aos amados irmãos da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Estamos reunidos nesta noite para prestarmos um culto de louvor e de adoração ao Senhor Deus. Queremos também, nesta noite,
fazer uma oração de intercessão para interceder pelas nações em face desta pandemia do coronavírus. Queremos orar pelas nações, orar pelo Brasil, que está no auge dessa pandemia, com o maior número de pessoas contaminadas. E também queremos orar pela nossa igreja. Antes eu quero deixar um texto da palavra do Senhor, no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Até o verso 3. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nestes tempos, Senhor, de tribulações, Senhor, de pandemia, desse vírus, num tempo em que nós vemos a fragilidade humana, a impotência do ser humano, Senhor, diante desta pandemia, muito mais nós reconhecemos a Tua grandeza, Senhor, e o Teu poder. Que o Senhor seja louvado, Senhor, por isso. Queremos, Senhor, pedir a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Primeiramente, Senhor, sobre as nações que estão assoladas pela pandemia, Senhor, especialmente o Brasil, que está, Senhor, no auge, Senhor, da pandemia, com a maior quantidade de pessoas infectadas e pessoas mortas. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, os governantes da nossa nação, o presidente, Senhor, os governadores e os prefeitos, para que eles tomem decisões que venham a diminuir as mortas. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, os governantes da nossa nação, o presidente, Senhor, os governadores e os prefeitos, para que eles tomem decisões que venham a diminuir, Senhor, a amenizar essa enfermidade, Senhor, com a Tua ajuda, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor abençoe também, Senhor, as nossas igrejas, para que este vírus, Senhor, os vírus não cheguem, Senhor, até as nossas igrejas, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe as famílias da igreja, Senhor. Abençoe as nossas famílias, para que, Senhor, não tenhamos, Senhor, esta assolação deste vírus, Senhor, nas nossas igrejas. E também queremos Te pedir pelas doenças, Senhor, que das pessoas que já têm, Senhor, doenças na nossa igreja, que estamos orando, Senhor, já há algum tempo, Senhor. Lembramos da Dona Luzia, lembramos do Seu Roberto, Senhor, da Ana Paula, lembramos da Dona Vasti, Senhor. Abençoe a Dona Vasti, e especialmente agora em que seu marido, Senhor, faleceu. Abençoe a família enlutada, Senhor. Abençoe também a família da Alzirinha, Senhor, que também faleceu. E, Senhor, abençoe a nossa igreja, Senhor, a começar do pastor. Abençoe os departamentos de ação social e diaconia, Senhor, os departamentos de música. Abençoe todos os membros da nossa igreja, Senhor. É a oração, Senhor, que nós fazemos, Senhor, por hora, sempre agradecidos, Senhor, e por intermédio do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu vou ler aqui o Salmo 121, o socorro vem do Senhor. Deus,
onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Não permitirá vacilar o teu pé. Não dormirá aquele que te guarda. Eis que o guarda de Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Salmo 95 nos diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus. Irmãos, vamos juntos louvar ao Senhor? Você na sua casa, evidentemente, nós aqui na nossa, mas vamos juntos. O cântico é a aliança do Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para
para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Vamos fazer a leitura para a meditação. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Diz assim as Sagradas Escrituras, palavra do Senhor. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso também. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo entendimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos meditar um pouquinho nesta carta que Paulo escreve aos membros da igreja de Corintos. Paulo escreve esta carta no ano de 55 depois de Cristo. Paulo estava na cidade de Éfeso, Paulo estava cuidando da igreja de Éfeso, quando recebeu a visita de alguns irmãos da igreja de Corintos, levando a ele uma carta. E esta carta pedia ao apóstolo Paulo alguns conselhos, alguns direcionamentos para resolver problemas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. E Paulo, lá de Éfeso, escreve esta carta e pede que a levem. Esta carta é uma carta que vem trazer algumas orientações, algumas explicações, algumas exortações à igreja que se encontrava em Corintos. Então nós vamos ver dentro deste pequeno texto que nós lemos, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, algumas virtudes da igreja de Deus. Ele começa essa carta revelando algumas virtudes da igreja de Deus. Então nós vamos estar vendo. Nesse início da carta, ele começa a dizer aos santificados, aos santos que servem ao Senhor, que foram alcançados pela graça do Senhor. Também usa o termo enriquecidos em Jesus Cristo. Então nós podemos perceber aqui que Paulo está falando de uma igreja que é a comunidade dos agraciados. Agraciados são os que receberam a graça de Deus. A igreja só existe e sobrevive por causa da graça de Deus. Essa graça, e aqui de forma geral, não uma graça apenas da salvação em Jesus Cristo pelo sacrifício, mas a graça de forma geral são os favores dispensados por Deus à sua igreja. São as bênçãos dispensadas por Deus aos seus filhos. Agraciados por Deus. Agraciados como? O que esta graça provoca à igreja? O que ela produz na igreja?
que ela promove na igreja para que a igreja possa existir e sobreviver a tempos tão difíceis, né? Primeiro, a graça da iluminação da palavra de Deus. A iluminação para a pregação da palavra de Deus é um favor dispensado de Deus à sua igreja para a manter, para mantê-la firme no Evangelho. Então, este é o primeiro favor. A igreja subsiste, sobrevive, suporta, vence, avança por causa da graça, por causa dos favores de Deus. Porque não seria possível a igreja sobreviver, viver, subsistir diante de tanta pressão do mundo, das hostes demoníacas, se não fosse a dispensação da graça de Deus sobre ela. Então a primeira dispensação, o primeiro favor, a primeira bênção é a iluminação para a pregação da palavra, para que a igreja se fortaleça, né? A segunda é a inspiração para com os cânticos. É ele que inspira os ministros para a edificação da igreja, né? A terceira dispensação deste favor, desta graça, é o despertar em cada um de nós, na vontade em fazer a oração. E depois, o desejo de divulgar o Evangelho. Então a igreja, né, essa comunidade dos agraciados, ela existe e sobrevive por causa dos favores de Deus, por causa da dispensação, da graça, das bênçãos de Deus sobre ela. Como eu disse, né, pela pregação da palavra, pelos cânticos, pelas orações e também pela divulgação do Evangelho. A igreja, a comunidade dos agraciados de Deus. Portanto, irmãos, por sermos uma comunidade dos agraciados, pela igreja ser uma comunidade agraciada pelos favores, né? Ela se torna uma comunidade enriquecida, evidente, né? A graça, né, os favores que nós mencionamos, faz com que esta comunidade se torne enriquecida por tantos favores recebidos, não é verdade? Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, ou seja, em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento. Apesar das tribulações, das confusões que haviam na igreja de Corintos, né, dos desentendimentos, né, das interpretações doutrinárias que muitas vezes causavam choques, né, entre as pessoas, apesar disto tudo, era uma igreja enriquecida, porque era uma comunidade agraciada, era uma comunidade cheia de favores dispensados de Deus sobre ela. E, portanto, se tornava uma comunidade dos enriquecidos. Recebiam de Deus dons, recebiam de Deus revelações, recebiam de Deus o ensino da palavra, recebiam de Deus aquilo que podia alicerçá-los, né, na doutrina da ressurreição, né? Recebiam de Deus o conforto, recebiam de Deus a orientação, né? Então, enriquecidos somos, porque pertencemos a esta comunidade agraciada, esta comunidade que recebe favores diversos de Deus, e esses favores nos enriquecem. Claro que nos enriquece. Somos enriquecidos pelo ensino da palavra, pelas revelações bíblicas
né? Pelo norte que o Senhor nos dá, a direção que Deus nos dá pela tua palavra, pelas exortações, não é verdade? Pelo conforto, né? Pela edificação dos louvores, pelas respostas nas orações, pelas pessoas que ouvem o Evangelho por nós, essas riquezas de Deus que habita em nós, né? São privilégios, enriquecem os agraciados. Por isso podemos dizer, em tudo somos mais do que vencedores, mesmo diante de pandemia, mesmo diante de desemprego, tribulações, etc, etc, etc. Somos chamados para uma comunidade que recebe favores, uma comunidade agraciada, e por isso somos enriquecidos diariamente no Senhor, pelo Senhor, na força do seu poder. Não é verdade? Que privilégio, que alegria sermos esta comunidade dos agraciados, sermos esta comunidade enriquecida pelos favores de Deus. Não um enriquecimento material pelos favores humanos, não, mas um enriquecimento em nossa alma, em nosso espírito, pelo derramar de Deus. Maravilha, né? Assim sendo, irmãos, né? Isso provoca em nós, né? Por entendermos, por sabermos que pertencemos a esta comunidade dos agraciados, por recebermos esses favores, esses benefícios, essas bênçãos de Deus e nos tornamos enriquecidos, desperta em nós esperança. Esperança. Também por aquilo que vamos receber. Por isso também somos uma comunidade dos esperançosos. Não só uma comunidade dos agraciados, né? Não só uma comunidade dos enriquecidos, mas uma comunidade dos esperançosos. O texto, né, se nós olharmos o primeiro capítulo de Coríntios, observaremos que Paulo está falando, olha, vocês foram beneficiados com dons, com crescimento, com a manifestação de Deus, a graça foi derramada sobre vocês, se tornaram enriquecidos pelos dons, né? Pela palavra, pelo conhecimento, mas também vocês são a comunidade dos esperançosos, porque vocês, apesar de todo o conflito que está havendo no meio de vocês, apesar das diferenças, apesar dos distúrbios, apesar das tribulações, dos momentos difíceis, também são enriquecidos pela esperança da vida eterna. Olha, mais uma graça, né? Mais um enriquecimento, além daqueles que eles estavam vivendo, porque a palavra de Coríntios fala sobre os dons espirituais, né? Enriquecidos. Mas também fala sobre esta comunidade dos esperançosos, esperando a ressurreição de todos quantos em Cristo partiram. Esperando. A viva esperança que o apóstolo Pedro falou no primeiro capítulo, no versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou de novo para uma viva esperança em Jesus Cristo. Então é uma comunidade dos esperançosos, daqueles que ficam aguardando a volta de Cristo e aguardando o grande privilégio de ressuscitar e morar com Cristo. Tudo isso passa. Tudo passa. Vai passar. A tribulação vai passar, o desemprego vai passar, a confusão vai passar, o desentendimento vai passar, a tristeza vai passar, a alegria também vai passar, a vitória também, tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a viva esperança que temos
na vida eterna e na ressurreição para a vida eterna. O apóstolo Paulo, no versículo 7 e 8, ele diz assim: da mesma forma que eles receberam a riqueza dos dons, receberam também a riqueza da esperança da volta de Cristo e da vida eterna. Da mesma forma que foram agraciados pela palavra, pelos louvores, que somos agraciados pela palavra, pelos louvores, pelo testemunho, pelas orações, e nos tornamos enriquecidos, somos também a comunidade dos esperançosos, daqueles que não têm esperança apenas nas coisas terrenas, mas na futura, olhando para o céu, olhando para Cristo. Somos essa comunidade cheia de esperança, não esperança nas coisas do mundo, mas uma esperança nas coisas vindouras, celestiais. Assim sendo, esta comunidade, que nós pertencemos a ela, dos agraciados, dos enriquecidos, dos esperançosos, somos também uma comunidade dos perseverantes, Que maravilha! Os favores nos enriquecem, nos provocam esperança ainda das coisas que virão de bênção para nós. Isso nos provoca perseverança, O apóstolo Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, que ele diz assim: eu ainda não consegui, mas avanço para conseguir. Ou seja, eu ainda não consegui, mas esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio. Perseverança. Claro, evidente que nos provoca perseverança. Claro, agraciados pelas bênçãos da palavra, do louvor, da oração, da evangelização, do testemunho, agraciados por esses favores que nos enche, nos enriquece. Que maravilha! Percebe a maravilha? Que nos torna esperançosos por mais bênçãos que chegarão ainda aqui neste mundo e no mundo vindouro, com a vida eterna. Esperançosos, cheios de expectativas, esquecendo que as coisas que para trás ficaram, prosseguindo para o alvo, para o prêmio, perseverantes na presença do Senhor, perseverantes, firmes, alegres. Glória a Deus. Esta alegria não é a alegria que o mundo pode dar, é a alegria que o Espírito Santo dá aos seus agraciados. É mais um enriquecimento que cria esperança e nos faz perseverantes, mesmo diante das lutas, olhando sempre para o alvo, para o prêmio, deixando as coisas que para trás ficaram, caminhando. Glória a Deus. Somos assim, somos nós. Nós somos esta comunidade, fomos chamados, separados para este fim, para esta vida cristã. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu irmão, minha irmã, filho de Deus, que recebe as graças, os favores, os benefícios, que se tornem ricos em Cristo,
cria-se esperança e perseverança. Glória a Deus. Deus te abençoe. Agraciados no Senhor. Aleluia. Lembre-se, podemos não ter bens materiais, podemos não ser rico materialmente, podemos estar passando privações, momentos difíceis, mas eu quero te dizer uma coisa, somos muito mais ricos do que aqueles que têm riquezas materiais, porque temos a graça de Deus, temos os favores de Deus, temos a paz de Deus, temos o consolo do Espírito Santo, a iluminação, a inspiração, o refrigério, o abraço do Espírito Santo. Somos agraciados, somos enriquecidos, somos perseverantes, porque temos a Cristo, a sua presença em nosso coração. Creia nisto, querido. Você é rico. Você é rica pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus. Tudo isso vai passar, menos a graça dele em seu coração, em sua alma, menos os favores dele, menos os benefícios que ele tem te dado e continuará te dando. Tudo vai passar, menos o direito da vida eterna. Creia nisso, querido. Não deixe que os momentos difíceis, as tribulações, não deixe que isso roube a sua mente. Tenha sempre a mente de Cristo em você. Cultive a mente de Cristo em você. Amém? Você é rico. Eu sou rico. Somos ricos pela graça de Deus. Enriquecidos na graça de Deus. Glória a Deus. Isso nos conforta. Isso nos alegra. Isso nos faz forte, perseverante. Porque sabemos que a nossa pátria não é esta aqui. A nossa pátria é no céu. Deus te abençoe. Olhe para cima. Esqueça das coisas que para trás ficaram. Traz à sua memória algo que pode trazer esperança. Traz à sua memória a palavra de Deus quando ela diz: você é um agraciado. Você é enriquecido, você é abençoado, você é filho de Deus, escolhido por Ele, chamado por Ele, ovelha do seu aprisco, e Ele, como um bom pastor, cuidará das suas ovelhas. Amém? Deus te abençoe. Uma boa semana na paz de Cristo. Glória a Deus. Ao clima
Vamos nesse momento recorrer a mais um dos favores de Cristo, que é a oração. Somos agraciados por isto, somos enriquecidos por isto. Vamos orar. Pai eterno, Senhor, Deus amado, Pai celestial, Pai bendito, soberano Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra, Espírito eterno, Espírito de vida. Nesse instante, Senhor, mais uma vez, eu rogo a Ti, em nome de Jesus Cristo, eu rogo a Ti, Senhor, a Tua misericórdia sobre este país. Tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia, Senhor, dos que sofrem, dos que são injustiçados. Tenha misericórdia dos que estão nos orfanatos e nos asilos abandonados. Tenha misericórdia dos que estão, Senhor, aflitos porque perderam seus empregos. Tenha misericórdia, Senhor, dos que estão desamparados, daqueles que estão sem o seu teto, sem a sua casa, porque a perderam nas enchentes passadas. Tenha misericórdia, Senhor, dos injustiçados, dos peregrinos, dos abandonados. Estenda as Tuas mãos misericordiosas sobre cada um deles, em especial daqueles que buscam em Ti, Senhor, o conforto, o refrigério, o socorro. Aqueles que creem e clamam por Ti, estenda as Tuas misericórdias, os Teus favores a esses que estão longe da Tua casa, do Teu aprisco. Pai bendito, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, das igrejas que estão com as suas portas fechadas e com todos ansiosos para adentrar ao Teu santuário. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos a comunidade dos agraciados. Somos confortados por isto. Somos confortados pela Tua palavra. Somos confortados pelos louvores, pelas orações. Graças Te damos por isto. Mas eu rogo a Ti, Senhor, que abra as portas dos templos, para que possamos adentrar ao Teu santuário e juntos com os nossos irmãos, olhando um nos olhos do outro, clamar a Ti e louvar o Teu santo nome. Estende os Teus braços poderosos sobre as igrejas, sobre este governo, sobre as famílias, em nome de Jesus. Revela, Senhor, aos que estão aflitos, aqueles que pertencem ao Teu aprisco, aqueles que são Suas ovelhas, porque ouviram a Tua voz e passaram a seguir-Te. Revela a eles que eles são agraciados, enriquecidos, esperançosos e perseverantes. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesse instante. Estenda as Tuas mãos e toque, Senhor, nos enfermos. Estenda as Tuas mãos e toque, Senhor, na Vasti. Cure, Senhor, a sua enfermidade. Console o seu coração. Estenda as Suas mãos, Senhor, e toque, Senhor, nas enfermidades do Teu povo. Toque, Senhor, na Clarice, Senhor. Arranque a dor da coluna dela. Toque, Senhor, na vida do irmão Roberto. Deus querido, em nome de Jesus, na vida da Gileis, sara a Tua serva, para que ela continue sendo instrumento abençoadora na vida de outros. Sara, Senhor, as doenças físicas do Teu povo, em nome de Jesus. E que aqueles que estão doentes espiritualmente, que Teu Santo Espírito revele, Senhor,
que eles são agraciados, que eles são enriquecidos, que eles são esperançosos e perseverantes, porque revelando isso a eles e eles entendendo, se tornarão cheios da tua paz. Aleluia. Abençoe, Senhor, em especial o povo da Vila Formosa, Senhor, toda a sua família que ali congrega. Esteja conosco, que a tua palavra seja sempre revelada a nós. Te agradecemos por este momento em que nós estamos sendo confortados, estamos sendo encorajados, estamos sendo alimentados pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque entendemos que somos agraciados, somos filhos cheios dos seus favores, filhos que recebem seus favores, suas bênçãos, filhos enriquecidos na tua graça. Glória a Deus. Dá-nos uma noite de paz e uma semana debaixo dos teus cuidados. Nos livre, Senhor, deste vírus mau. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos? Que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Você que crê, diga amém. Amém. Deus te abençoe.